Bom, então vamos dar esse overview, né, de como a gente chegou no Trees e até sobre como a gente encontrou vocês. Uhum, Na verdade, a gente tinha uma dor muito significativa dentro de FP&A, né? Hoje eu sou a sênior de FP&A aqui dentro do Esquilo. uhum, E essas dores, elas estavam muito relacionadas à centralização de alguns processos que a gente tinha ali presos dentro do financeiro. E aí, com uhum, a expansão, a gente tem crescido muito, ido para a América Latina, a gente está começando a fazer projetos para a Europa, enfim. uhum, Tá ficando inviável que esse processo ficasse 100% direcionado dentro do financeiro. E que processos são esses? Construção de orçamento, construção de forecast, né? A gente faz revisões ali por quarter, então era um volume de trabalho muito significativo. O nosso fechamento também, ele era muito pautado dentro do Excel, e a gente começou a crescer, e o Excel deixou de ser uma ferramenta que nos atendia para fins de automação, de controle, enfim. E a gente viu que era algo, assim, urgente para a gente trazer algo, alguma ferramenta que consolidasse essas informações para a gente, descentralizasse, né, essa construção orçamentária e uhum. também desse mais autonomia para os nossos diretores, para o nosso C-level, para que eles conseguissem ali ter a informação disponível, com todas as informações, com todas as observações, enfim, que eles conseguissem utilizar a ferramenta de forma mais intuitiva, né? Sem depender Uhum, muito do time, da equipe. E a gente entendeu que fazia sentido a gente ter um controle mais apurado. Agora, o orçamento era o que corria dentro das nossas veias. A gente começou a uhum, fazer um atingimento de metas, por exemplo, né? A gente começou a crescer e se tornar uma empresa cada vez mais estruturada. Consequentemente, a gente entra aí tanto no processo orçamentário, quanto no processo de revisões orçamentárias ao longo do ano. A gente começa uhum, a trabalhar com fechamentos gerenciais para além do nosso fechamento contábil, para trazer ali uma visão mais estratégica para o nosso resultado. A gente começa a trabalhar com alguns indicadores financeiros mais relevantes. Então, hoje a nossa principal meta é a nossa meta de EBITDA. Então, todo mundo uhum. corre atrás e sabe qual é a nossa meta de EBITDA para aquele. Vocês usam o MTM lá no Tris, então, do EBITDA. Usamos. Legal, legal, É, legal. então, a gente é algo que, né, foi surgindo da nossa natureza de expansão, de crescer, né, de se enxergar ali à frente do nosso negócio. E aí, consequentemente, isso veio muito forte para dentro de planejamento financeiro, né? Uhum. Exigindo que a gente também crescesse e atendesse as demandas que estavam surgindo dentro da organização. E aí vocês iniciaram esse movimento todo, imagina, em planilha. Sim, a gente começou 100% em Excel. Eu Já entrei. tinha envolvimento dos gestores já também? Sim, desde que eu entrei no Esquilo, tem quase junto assim com a estruturação da área de controladoria. Uhum, A gente sempre envolveu as nossas diretorias, né? Hoje os nossos líderes de departamento, líderes de centros de custo, são diretores mesmo do Esquilo, então eles sempre fizeram parte dessa construção. E conforme a gente foi expandindo as áreas para o Esquilo, né, dentro do Esquilo, esse trabalho foi se tornando cada vez mais pesado, né? Porque uhum, para a gente chegar num nível de conta sintética, a gente tinha que fazer ali uma abertura muito profunda e trabalhar isso dentro do Excel estava se tornando algo praticamente assim impossível, né? Por um tempo o Excel atendeu super bem, a gente sim. conseguia estruturar as informações, a gente conseguia marcar, por exemplo, reuniões com as áreas, a gente conseguia estruturar um processo de modelagem por dentro do Excel e funcionava, tá? Né? Uhum, Mas a empresa foi atingindo um patamar que se tornou praticamente impossível, e aí a gente falou, não, uhum, peraí, a gente precisa automatizar esse processo, a gente precisa trazer um sistema, a gente precisa compartilhar essa informação e descentralizá-la do financeiro, né, para que as empresas uhum, áreas dentro do Esquilo possam participar de uma maneira mais intuitiva, eu diria. Era algo uhum. muito limitado a uma reunião, de sentar, eu acho que vai ser esse gasto, eu acredito que eu vou fazer essa receita. Não, legal. E aí, como é que vocês chegaram na gente? A gente fez uma pesquisa, na verdade,
Primeiro, a gente trouxe um RP que a gente tinha expectativa de atender algumas demandas de planejamento financeiro. Já adianto que não atenderam, né? Sistemas de estruturas macrofinanceiras, elas, por vezes, não têm um olhar específico para FP&A. Então, esse foi o ponto, né? A gente trouxe esse sistema, ele não atendeu a nossa demanda nesse ponto específico de FP&A, a gente sentia que precisava de algo mais específico, mais direcionado. E aí a gente falou, não, agora a gente já tem um RP, a gente já está estruturando essa parte de operações financeiras, por que não pensar em algo específico para planejamento? Foi aí que a gente começou a buscar. E nós falamos com 3 empresas, esse processo de seleção, né, de entender o que fazia sentido para o nosso momento, para o nosso modelo de negócio. E, assim, quem atendeu a gente na época foi, se eu não me engano, foi o Fabrício. Não, Fabiano. Fabiano. Nossa, e a gente já de cara, a gente gostou muito do atendimento. Nessa primeira reunião, eu participei junto com o nosso coordenador de governança corporativa, né, que apesar dele não estar diretamente ligado a planejamento financeiro, ele se interessa muito por áreas sistêmicas, ele é de TI, então ele gosta de participar desses papos iniciais, o que foi ótimo também, ele dá a perspectiva dele em relação à área de tech, né, que é algo mais específico. E aí nós participamos. E o que te chamou a atenção na demonstração que você gostou, assim, que foi diferencial, decisivo para você avançar com a gente? Para mim, a simplicidade. Fala totalmente de uma maneira transparente. Eu tenho muita dificuldade de olhar para alguns sistemas e identificar que muita coisa ali é uma fantasia, sabe? Não é prático, não é funcional dentro do dia a dia. Que dali eu não consigo extrair as informações que eu preciso. Eu precisava de algo simples. Aqui, FP&A é enxuto. Eu sou a única pessoa que representa a FP&A dentro do Esquilo. Eu respondo direto para o CFO, então eu precisava ter... Se você tiver que fazer um curso para usar a ferramenta, não dá, né? Não dava. Se eu tivesse que, não, tem que ficar 6 meses treinando para aprender. Não, eu precisava implantar algo rápido, eficiente, que facilitasse a minha rotina de fechamento, que fosse facilitar a construção do meu forecast. Eu precisava de algo, assim, imediato. Esse era o... Eu precisava de algo urgente. E essa urgência fez com que eu olhasse para o Treeze, né, e identificasse algo simples, objetivo, direto, que ia atender a dor que eu estava sentindo naquele momento, né, em termos de braço, em termos de volume de trabalho. E aí o Fabiano também fez um atendimento super diferenciado, foi super claro na demonstração, se mostrou totalmente disponível. Nós estávamos um pouco inseguros, né, na contratação do sistema. Ele não libera um período de trial, então nesse período eu consegui testar efetivamente a ferramenta. Eu pessoalmente entrei, mexi, subi números aleatórios. Eu queria ver como seria no meu dia a dia, como seria na prática. Fiz essa construção ali simulando, né, como seria essa rotina. Eu liguei para o nosso CFO, falei, não, achei. Partilhei minha tela com ele, falei, é isso. Beleza, funciona, atende, eu acho que é incrível, o que você acha? Ele, cara, eu acho que é isso. Chamei também 2 diretores de outras áreas que não tinham nenhuma relação com finanças, o gestor que imputar, então eu queria saber se o cara ia olhar para aquilo e achar algo simples, porque se eu apresentasse para ele um troço 7 cabeças, eu ia continuar com o mesmo trabalho, porque o cara não ia lançar, o cara ia me mandar uma planilha, ia querer continuar marcando as reuniões, ia querer, não, cara, é muito, muito problemático. Então, além de tudo isso, de toda essa objetividade, de toda essa simplicidade, eu também precisava testar se né, a pessoa que ia, os líderes e os diretores que fariam os insumos dos números dentro do Treeze iriam entender perfeitamente, iriam conseguir. E foi super tranquilo, eles super entenderam, né? Eu peguei por amostragem, eu peguei 2, e os 2 entenderam, compreenderam, gostaram. Não, faz sentido. E foi aí que finalmente a gente assinou aí com o Treeze e demos aí o start no processo de implantação. Então, eu tinha muito medo da implantação, né? Vocês tinham recém passado pela implantação do RP? A gente tinha recém passado pela implantação do RP. E é sempre traumático
prática, né? Sempre. Eu acho que qualquer implantação, principalmente Qualquer. sendo de ERP, você sai meio baqueado, assim, você sai meio traumatizado. E Sim. foi o que aconteceu. Eu saí super, né? O time todo, né? Porque envolveu o Uhum. time inteiro Sim. nesse movimento de implantação. O time todo saiu bem, assim, nossa, caramba. E eu já tinha trago alguns projetos de implantação antes do Trees, então eu estava me Uhum. sentindo, tomara que não seja algo Entendi. fardo, senão vai ser um fardo e eu não queria que esse processo de implantação Sim. fosse um fardo. E foi totalmente diferente, né? Nós fizemos a implantação com o Felipe, o atendimento totalmente personalizado, totalmente diferenciado, realmente, assim, a equipe de vocês é fora da curva, isso Legal. sem dúvida nenhuma. E a gente fez a implantação em 30 dias, assim, foi uma implantação Muito bom. super rápida, mas muito. É claro que a gente já tinha uma estrutura de FP&A aqui uh, bem trabalhada, é claro que era tudo em Excel, mas já tinha Uhum. uma estrutura, a gente já tinha uma segregação por centro de custo, a gente já tinha as contas mapeadas dentro do nosso RP, então a gente já tinha acabado de fazer a implantação do RP, então também tudo estava muito ali vivo, muito fresco, né, na área, muito orgânico. Então, a gente conseguimos construir as tabelas, a gente começou fazendo toda a parte orçamentária, que já estava pronta, porque Uhum. o Trace começou, salvo engano, em fevereiro, Uhum. janeiro para fevereiro, e a gente tinha construído o orçamento em outubro. Então, a gente já tinha a base orçamentária 100% fechada. Uh, então, a gente já começou fazendo o input do orçamento. Depois disso, a gente já fez uma segunda base, que era o input do nosso fluxo de caixa. Então, a gente começou subindo a visão por competência dentro do primeiro plano. Depois, a gente subiu a visão por caixa dentro de um segundo plano. E aí a gente foi fazendo esse movimento para todo o grupo, né? Porque de empresas hoje, então a gente foi fazendo esse trabalho para o grupo todo. E tem as duas visões para cada uma das 3 empresas. Exatamente, as duas visões para cada uma das 3 empresas. A gente optou Uhum. por controlar essas empresas de forma separada, né? A gente nem colocou tudo como uma empresa só, que era uma possibilidade também, porque o nosso ERP não tem essa visão consolidada. E aí, como eles Uhum. ficam diretamente, a gente acabou optando por fazer dessa forma, que nos atende perfeitamente para o que a gente precisa. Ah, ele está totalmente integrado hoje com o teu RP? A gente ainda não concluiu o processo de integração, mas Uhum. basicamente, hoje eu exporto uma tabela do RP e lanço dentro do Trees, então eu não levo Uhum. nem 10 minutos para fazer esse input. Mas um próximo passo que a gente quer dar, né, é fazer essa integração. Isso não Legal. aconteceu ainda por questões internas, né? O Felipe Uhum. Uhum. perguntou, já falou, Carol, vamos começar esse projeto, a gente não deu esse próximo passo, a gente ainda está ali com umas questões de definição de RP, se a gente vai fazer alguma alteração ou não. Então, Uhum. a gente optou por falar, não, vamos subir por uma base super simples, não gera Uhum. nenhum ônus para a gente em termos de tempo ou energia. E aí a Uhum. gente faz esse processo até que a gente bate o martelo ali, veja se vai fazer alguma modificação dentro da nossa estrutura de RP. E aí a gente segue com esse processo de integração. Mas Bacana. o que está integrado, né, é porque é tão Uhum. simples, isto já estão mapeados, todas as Uhum. contas, tudo alinhado, todas as nossas despesas e as nossas receitas já são classificados com uma conta Uhum. vinculada ao Treasy, aí é um movimento muito simples de fazer esse lançamento. Sim. O próprio importador do Tris lá faz o trabalho, né, da planilha, né? Exatamente, a gente também não tem nenhum Uhum. problema de, deu erro, precisa alterar alguma coisa, raríssimas exceções, e geralmente quando dá é porque eu fiz alguma besteira mesmo. Então é super simples de fazer esse processo. Então nós começamos fazendo orçamento, depois fizemos a visão do fluxo de caixa, e a partir dali a gente deu o start fazendo o fechamento mensal, que a gente faz ali mais ou menos por volta do dia 15 ou dia 20, dependendo da estrutura contábil, de quando o contábil vai liberar as bases de fechamento, enfim. Uhum. E o fluxo de caixa, que a gente faz uma atualização semanal hoje, que é uma demanda Legal. mesmo do nosso negócio. Então, semanalmente, a gente vê o movimento dentro daquele mês e sobe e gera o DFC, compartilhando ali com o nosso C-Level o DFC de forma semanal, né? Então, tu tem semanal, DRE mensal. Isso, DRE mensal, DFC semanal. Um dos pontos que tu comentou bastante é que facilitou teu fechamento, né? Como que ele facilitou teu fechamento? Antes do Treasy, o fechamento ele era um processo
Muito, muito, muito manual, né? A gente recebia a base contábil, o razão da contabilidade, com todos os lançamentos que aconteceram dentro daquele período. Havia um processo de identificação daquelas contas e depois, basicamente, aquelas contas eram lançadas manualmente dentro das estruturas do Excel para cada um dos centros de custo. Então, por exemplo, tinha lá centro de custo financeiro, centro de custo people, centro de custo engenharia, e a partir dali, daquelas contas, a gente tinha que lançar dentro do Excel, fazer uma identificação, o que acontecia muito, erro humano, muito. Não lançou um valor que deveria estar no nosso fechamento gerencial e não está aparecendo. Ou falta de rastreio, tem um valor ali, mas a gente não está conseguindo rastrear, identificar de onde veio aquela nota, a gente não está conseguindo fazer essa identificação. Outro problema que acontecia muito, os gestores não concordavam, né? Não conseguiam entender o que estava compondo aquele número ali. Então, compartilhava lá o fechamento de engenharia com o gestor e o diretor de engenharia. Ó, esse aqui é o fechamento. Não, mas não, isso aqui está errado, não, está estranho, não, esse valor não faz sentido. E a gente não tinha uma base onde eles pudessem consultar e se lembrarem, né, dos o que aconteceu. O que aconteceu. Então, eu precisava parar, agendar uma reunião e falar, não, tá certo, são esses os valores. Então, exigia um volume de tempo, assim, gigantesco. O nosso fechamento levava, em média, 15 dias para ser finalizado, o que era muito penoso, né? Pensando numa realidade de planejamento, eu levar 15 dias para fazer um fechamento não faz o menor sentido, principalmente porque é um fechamento gerencial que é um espelho do contábil, é claro que olhando para uma visão mais estratégica, né, analisando alguns outros resultados, mas é basicamente um espelho. E como está hoje? Hoje a gente leva 3 dias para fazer o fechamento, então a gente teve uma redução gigantesca do tempo, principalmente porque a gente eliminou quase que 100% a necessidade de reuniões de alinhamento para análise de resultado, que a gente chamava, né? Tinha até um nome. Tinha um nome. Todo fechamento tinha ali, terminamos o fechamento, então vamos passar ali uma semana agendando reuniões com todos os diretores, validando os números, mostrando, isso aqui compõe esse número. E, né, então, era um trabalho muito mais de alinhamento com esses responsáveis do que propriamente com o trabalho de finanças, né? Então, eu passava mais tempo em reuniões e explicando do que trabalhando com o que, de fato, eu tenho que trabalhar e fazer. Não era uma reunião de geração de valor, né? Era uma reunião de, o número está aqui. Exatamente. Então, hoje a gente leva 3 dias, a gente não faz mais essas reuniões, né? Todas as informações, elas estão imputadas dentro do Treez, os gestores foram ensinados, então eles conseguem ir lá, clicar com o botãozinho direito, ver o campo de detalhe. Eles utilizam razão daí lá. Exatamente, eles têm toda a razão disponível com as notas fiscais, então eles conseguem saber exatamente a composição daquele valor, conseguem matar ali as dúvidas e eles conseguem ter certeza do que está sendo lançado, que de fato pertencem ao centro de custo deles, enfim. Então, hoje a gente leva aí um período muito menor, eu estou em fechamento, inclusive agora, essa semana, né? E eu entrego amanhã, né? E eu comecei ontem, então realmente... Então, só está podendo ter esse papo comigo aqui porque você está utilizando o Treez. Preparar uma hora, conversar, trocar uma ideia, eu acho que faz toda a diferença, porque eu costumava ter muita dificuldade ali no processo de fechamento, né? Ser um período muito... Não, perfeito. E aí, outro ponto que eu lembro de você ter comentado é essa relação de reporte para os sócios, né? Hoje eles acessam o Treez também, como que está isso? Sim, o nosso C-Level, ele tem acesso ao Treez, então todos os sócios, eles possuem esse acesso, né, sócios diretores, o nosso CEO usa o Treez, então é algo universal, e foi o que eu falei também, né, o processo de treinamento, vamos dizer assim, desse C-Level foi muito tranquilo também. O Treez, ele foi muito bem recebido pelos nossos diretores, até porque ele é muito simples, muito intuitivo também, não tem muito mistério.
Então, eles fazem esse acompanhamento, eles conseguem fazer o controle das despesas, toda a parte de construção de revisão também é feita de uma maneira totalmente descentralizada hoje. Então, a gente acabou de fazer a primeira revisão do ano, né? Tem um mês e meio, mais ou menos, que foi o 3+9, onde a gente tem ali 3 meses realizado, 9 meses planejado. E, basicamente, eu dupliquei a base do nosso orçamento, criando ali um forecast, né, considerando os 3 primeiros meses com saldo realizado. E todos os outros meses do ano eu consegui liberar numa visão personalizada para cada um dos gestores, acessando somente as linhas que eles têm algum tipo de responsabilidade sobre, né? Um precise consultar o orçamento do outro, acabe vendo algo que não deveria, que era algo que acontece dentro do Excel também. E aí a gente libera essas visões personalizadas e eles vão trabalhando aquelas bases. Então, eles têm 2, 3 dias para imputarem, né, valores que eles precisam revisar, ou se tem alguma alteração, ou se vai mudar algo dentro da nossa expectativa. Isso tanto para as despesas quanto para as receitas. Depois eles finalizam esse processo, a gente deu aquele prazo, eles terminam de fazer a revisão desses saldos, ajustes, inserir comentários e enfim, fazer toda a carga de informação ali, aí volta para o financeiro. E aí o financeiro faz o trabalho de operacional de fazer isso, já está lá, já está disponível. A gente passa a fazer um trabalho muito mais analítico. Então, a gente vai olhar, ver se o que está imputado vai de acordo com o nosso EBITDA, com a nossa meta de EBITDA, ver qual é o nosso resultado, ver qual vai ser a geração de caixa com aquele impacto, né, com aqueles ajustes que foram imputados ali. Se tem algo que a gente precisa ajustar, se tem algo que a gente precisa fazer. Então, é uma visão 100% analítica e não racional, né? Então, a partir dali, a gente faz todas essas análises, vê os nossos indicadores, faz uma validação de indicadores, se todos os nossos objetivos estão sendo alcançados, e a partir dali a gente aprova a revisão, né? Então, é bem legal o processo. Maravilha, vocês estão rodando hoje, então, todo o ciclo do orçamento, desde o planejamento, revisão, tudo dentro do Twizy. Todo o ciclo de orçamento, 100%. Inclusive, o nosso fluxo de caixa, ele hoje é controlado 100% pelo Twizy também. Legal. 100%. A gente gera a nossa expectativa de caixa, tanto no mês a mês quanto para o fechamento do ano. E pelo número que é gerado ali pelo nosso DFC dentro do Twizy. Muito bom. Decisões estratégicas que a gente tem dentro da empresa são tomadas a partir dos resultados que a gente tem dentro do Twizy. Então, realmente, o Twizy é o nosso sistema hoje queridinho, né? Vamos colocar assim, a gente gosta muito mesmo. Não, assim, eu comento que o Twizy são os 5 analistas que faltavam no time, sabe? Assim, muito boa essa frase. Porque, de fato, é algo que a gente usa diariamente, faz toda a diferença na nossa estrutura de planejamento. A gente usa o Twizy, né? Eu, especificamente, uso o Twizy diariamente. Então, todas as informações que são solicitadas, ou se o CFO precisa de algum reporte específico, hoje tudo sai do Twizy, né? Em termos de planejamento financeiro, todos os nossos insumos estão disponíveis lá. Todos os nossos gestores têm acesso e usam também de forma recorrente. A gente consegue visualizar, né, a entrada deles, quando eles logaram, e a gente vê que realmente eles usam sempre. Muitos gaps que a gente tinha, principalmente erros humanos mesmo que a gente tinha, hoje a gente não tem mais, a gente consegue ali identificar, ou se a gente erra, a gente consegue identificar com muito mais agilidade, né? A gente tem essa informação disponível. Então, se eu fiz ali um lançamento dentro do orçamento de engenharia, que não é do centro de curso de engenharia, não tem como mais isso permanecer, né? Virar o ano com aquele valor sendo debitado do budget 100%. Sim. Hoje é muito mais fácil, o gestor tem muito mais autonomia para consultar o detalhamento dele. Enfim, então, sem dúvida, o Twizy faz toda a diferença aqui para a nossa rotina de planejamento financeiro.